Nosso tema de hoje é curar as feridas da alma. Até comentava hoje um estudo sobre as situações que nós achamos ser complicadas e até como a gente nota bastante a reclamação hoje do próprio calor. Então existem dificuldades, existem dores, situações embaraçosas que nós, seres humanos, vivendo aqui, nos envolvemos, que são muito mais pungentes, complicadas mesmo, de superar. As dores da intimidade da alma, as dores, na verdade, do nosso espírito que aqui está vivenciando essas situações. Então ele dá uma ênfase maior às coisas, os fatores externos, e pouco valoriza as dificuldades que carrega na intimidade que precisa ser tratada nessa situação, nesta vida onde nós estamos vivendo. Então tem um trechinho aqui do Chico Xavier para nós começar a entender o que essa lição está querendo nos mostrar hoje. Porque o ódio que sentimos ou a cólera que alimentamos recai sempre sobre nós, no sentido de doença, de abatimento, de aflição, que só pode causar mal, já que deixamos há muito tempo a faixa da animalidade para entrarmos na faixa da razão. Chico Xavier coloca isso para nós, porque nas situações que nós vivenciamos, claro, a gente nota que nós estamos muito além da animalidade que lida com os instintos. Nós já temos a razão, já temos, vamos dizer assim, nós vivemos as consequências dos nossos atos, sejam eles quais forem. Então não é nada, o animal, vamos dizer assim, sofre, tem as dores, tem as doenças, tem aquela dor, mas ele não está desviando nada que ele fez, pode se dizer assim. Então, tudo que vem para nós é por uma razão ou uma causa daquilo que a gente um dia fez ou está fazendo ou não se modificou ainda. Todos nós espiamos situações do passado e do tempo presente, onde nós estamos vivendo hoje. Então, vamos ler um pouquinho mais para nós entender o que o autor está querendo nos trazer como aprendizado. E hoje, e como sempre, eu vinha pensando nisso. Todas as vezes que eu falo, e ele vai falar sobre o perdão, e é algo que é bastante delicado, e todos nós, de certa forma, temos uma resistência de perdoar situações, se passou às vezes até dentro do nosso íntimo, nosso cérebro imortal, aqui existem situações que a gente não sabe, mas não vibra bem quando encontra certos desafios do passado, dá para se dizer assim, e tantas outras situações. Há momentos em nossa vida em que quase que irresistivelmente somos tomados por um sentimento de raiva. Não veja isso como um mal, porque no dizer de Pernod Ricard,
A raiva é um sinal de alerta, informando que seu território está sendo invadido. Que seu senso de identidade está sendo menosprezado. É curioso que tudo tem correlação na nossa vida. Fazia tempo até que eu não me encontrava numa situação embaraçosa onde antes eu passei por uma situação que me remeteu a uma ação que foi revidada e não as vias, mas fui ofendido dentro daquilo dentro dos direitos que se fala aqui, né? Então eu não absorvi muito bem até onde eu estava com aquela energia e coisa e tal. E aí tudo é correlacionado, então eu digo a situação aqui. Então ela remete muita, dá para se dizer, força de vontade para a gente entender que dentro de nós ainda às vezes, não digo que eu senti raiva, eu senti uma contrariedade ou uma ofensa dentro daquilo que eu esperava numa situação, mas dá para a gente compreender como que a humanidade, num termo geral, reage junto às contrariedades, dentro daquilo que se esperava. Então, por isso, dentro dessas situações aqui, muitas das nossas vivências, às vezes turbulentas, onde que não há entendimento, causa sempre uma disfunção no nosso organismo, nas nossas organizações espirituais, e as energias não são boas e a gente acaba, de alguma forma, adoecendo, se não bem absorvidas pelo perdão, que é o remédio amargo que nós vamos falar hoje, Ele cura todas as nossas feridas, ele condiciona nós, seres humanos, ao ponto de nós termos acesso ao sentimento do amor, num sentido profundo, verdadeiro mesmo, porque a pronúncia sobre o sentimento do amor tem várias conotações, confunde sensações, tantas outras coisas, beleza e coisa e tal, mas o sentimento do perdão, ele limpa totalmente quando a gente perdoa plenamente a liberdade de poder sentir esse sentimento, não carrega aquela mágoa que nos freia, que nos tira todas as possibilidades de nos sentirmos bem, na verdade. Não nos sintamos culpados quando estamos com raiva, ódio ou mágoa. É humano ter esses sentimentos e creio que por vezes temos até algumas razões sérias para isso. A questão crucial é saber o que faremos com eles. Permaneceremos com tais sentimentos por tempo indefinido? Iremos canalizá-los para algumas atitude violenta, seja ela física ou emocional? Essas são as melhores opções, ou não são as melhores opções, porque dessa forma nós pagaremos o preço alto, o preço da nossa saúde, quando não o preço da liberdade, ou o preço da nossa própria vida. Nessas hipóteses, esses sentimentos serão tardiamente tratados num consultório médico, numa mesa de cirurgia, na penitenciária, ou lamentavelmente nos hospitais do mundo espiritual. Veja a complexidade que quando a gente não absorve essas situações da vida. Aqui falou tudo. Vamos dizer, quem leva uma ofensa até os últimos estágios, uma agressão, ela pode
culminar com a vida de uma pessoa que vai determinar uma penitenciária com um tempo determinado, ou ela vai se tratar porque essa não aceitação vai causar problemas psicológicos, depressivos. A gente sabe, a gente se deprecia muito fácil, dentro das buscas que cada um tem. E por fim, após a nossa existência, após o desencarne, vai se tratar nos hospitais do plano espiritual. E olha que existem muitos espíritos, mesmo tendo entendimento, que passam por processos longos de recuperação no plano espiritual, com os medicamentos, com o atendimento ali, para que tomem formas melhores, se recuperem para posteriormente encarnarem novamente. Então vejam, tem uma dificuldade que nós achamos não ter a capacidade de absorção, de não ter a aceitação, não nos perdoamos, não perdoamos aquele que nos ofendeu por via, seja quem for, por que forma foi. Nós optamos por um caminho que é bem mais complicado e bem mais longo de se voltar a ter a mesma oportunidade. Dá para se dizer dentro de uma sã consciência, dentro de que não apresente problemas psicológicos piores com a nova existência. Então tudo isso somos nós que devemos fomentar dentro de nós. O ser que somos responsáveis, que é nós, que também a gente tem muito assim, eu não, vamos dizer assim, eu falo demais às vezes sobre isso, que a gente tem uma preocupação excessiva com os outros e esquecemos que temos as nossas necessidades e que sanando as nossas próprias nós temos mais capacidade pelo aquilo que a gente possa representar em melhoramento real, os outros seguir. É claro que a gente intensifica a nossa preocupação como orientador, como pai, alguns como avós, que dão assistência, que querem que os seus filhos, seus netos, sobrinhos, sejam aqueles seres amados que estão ali sob aquela tutela, tenha uma boa, dá para se dizer, uma boa jornada nesta vida, sem maiores dificuldades. Sabendo sempre que cada um tem de trilhar seu próprio caminho. Vai ter as dificuldades que nem sempre os outros vão amenizar. Vai ter que se virar, entre aspas, porque a gente falou sobre isso hoje também no estudo. Então nada vem gratuitamente sem que tenha um merecimento. Então tem situações, por mais que a gente queira amenizar a dos outros, ou daqueles que a gente ama muito e quer o melhor para eles, eles vão ter que vivenciar, porque se não registrar, dá para se dizer no espírito, o espírito não aprende. Então a gente tem que levar o melhor dessa vida. Por exemplo, a expressão morrer de raiva. E olha que uma situação, uma vez a pessoa me falou que aconteceu em Santo Antônio das Missões. A pessoa se envolveu num acidente e não se feriu, mas morreu de raiva do outro que tinha fechado ele. O estado de estresse que a pessoa ficou, só porque me veio na mente essa situação. Veja o que a gente faz quando a gente deixa extrapolar o nosso estado de ira. Às vezes não, sempre que a gente prolonga esses sentimentos, eles se transformam em algum tipo de dificuldade para nós, mas como pode culminar no fulminante. Chega um ponto que a pessoa, não temos aquela válvulazinha da panela de pressão para abrir antes de estourar, alguma coisa estoura. Então, quem se ama verdadeiramente pensa duas vezes antes de cair em faixas de estresse. Tenha calma, está
tranquilo, não precisa se preocupar. Mas a gente nota que a calma, às vezes, não que não exista pessoas condicionadas a uma calma, mas muitas vezes é a forma de se portar, ele não se demonstra tanto quanto ele está dentro de si, né? Ele tem um autocontrole. Todos nós temos um pouquinho de ímpetos e que devemos domar à medida das nossas intensidades. Eu noto uma dificuldade em mim, mas eu preciso tratá-las, melhorá-las, para que eu tenha uma qualidade de vida. Porque o espírito domado, dá para se dizer, nós que somos gaúchos, domar ele, vamos dizer, condicionar, deixar ele mais manso humilde, né, como o Cristo nos ensina que devemos ser. Morrer de raiva não é apenas figurativo. Estudos na área da medicina psicossomática já relacionam a personalidade raivosa a doenças do fígado ou desequilíbrio do sistema nervoso e aos problemas circulatórios, incluindo o ataque cardíaco. Nem todo infartado é necessariamente um raivoso, mas uma pessoa que cultive a raiva pode ser uma boa candidata ao infarto. O ressentimento, por sua vez, por submeter o corpo a um estresse contínuo, pode enfraquecer o sistema imunológico, dando margem ao surgimento de algumas doenças, dentre as quais o próprio câncer. Então tudo isso a gente sabe, mas nem sempre a gente se previne. A gente sabe que uma mente canalizada nos sentimentos bons, nas energias mais elevadas, ela saúda todo o nosso sistema. Podemos até às vezes ter alguns excessos, e o que mais a gente não posso falar na totalidade, porque eu não sei da intimidade de cada um como é que se dá. Mas o excesso da alimentação, por ele ser prazeroso, às vezes a gente se perde. E quantas vezes é amenizado com um estado de espírito melhor que a gente está? É claro que esse corpo aqui, o meu que eu estou falando, às vezes dá sinais de alguma irregularidade, né? por conta desses excessos. Então, o quanto a gente precisa, estando ciente das nossas necessidades, de ter a cautela, acalmar aqueles ímpetos, algum sentimento de contrariedade, porque isso a gente vai encontrar sempre. Porque pessoas há que têm ou que querem as mesmas situações. Então todos nós, ali situações do infarto, do ressentimento, estresse contínuo. Quantas pessoas dizem estarem cansadas, mas é tudo mais na mente. Porque muitas vezes é idealizado muitas coisas que não trazem o benefício a esse espírito que está habitando num corpo nesta oportunidade e que precisa vivenciar, sentir, saber o que ele está buscando aqui. É por isso eu não sei se você sente às vezes uma ânsia de algo que não se completa. Que é algo que, por mais que tenha satisfações, as aquisições melhores que se idealizou, não se constrói, não se completa dentro. Então isso é o nosso espírito pedindo, entre aspas, um socorro. Observa que eu estou aqui, que somos nós mesmos, porque a gente se ilude muito com as coisas que é palpáveis, as coisas que a gente enxerga, e esquece que a felicidade real que a gente pode usufruir nesse momento, nesta vida, está tudo na nossa intimidade, no bem-estar
mal-estar que a gente esteja sentindo, ou na agonia de alguma coisa que está por se fazer. O que será? Alguma obra, alguma coisa dos outros? Talvez também, mas principalmente a obra que ninguém vai fazer por nós, que está aqui dentro do nosso íntimo, que são os propósitos assumidos dentro da família, dentro da sociedade, dentro do círculo onde nós estamos nos relacionando. Então, precisamos, o mais rápido possível, dia a dia, buscar ao que a vida, as circunstâncias estão me mostrando que eu preciso para mim me preencher, dá para você dizer, me sentir bem, né? Dá até uma tranquilidade para a nossa consciência, porque a gente sabe, as coisas nos advertem, o universo nos adverte que há algo a ser feito, né? E cada um sabe as oportunidades que tem. Também não faz bem reprimir esses sentimentos negativos, pois assim eles apenas explodirão em algum outro lugar, provavelmente em nosso próprio corpo, ou com outra pessoa que nada tem a ver com a situação dolorosa. Precisamos apenas senti-los, acolhê-los e dar a eles uma direção para canais saudáveis. Necessitamos jogar fora esse lixo que entrou sem fazer tanta sujeira. Podemos contar a nossa história de dor desabafando com um amigo ou familiar, com um terapeuta ou um orientador da comunidade religiosa com que nós identificamos, ou até mesmo expressar no diário pessoal toda a nossa ira. Exercícios físicos ajudam a descarregar a energia agressiva que se acumulou em nosso corpo. O ato de caminhar, por exemplo, afora os benefícios do relaxamento que provoca, tem um significado simbólico. Sentimos que estamos nos distanciando daquilo que nos feriu, que a vida está seguindo em frente, apesar de tudo, que a dor que sentimos não está impedindo de tocarmos a nossa vida. Isso é libertador. Vejam que tem tantos meios para a gente amenizar as nossas situações. Tem aquela pessoa que nós temos plena confiança de falar das nossas dificuldades. Tem um terapeuta, né? Tem os médicos que podem, a gente às vezes não descarta, e muitas vezes nos ajudam no medicamento a acalmar um pouco para sanar naquele momento. Mas é claro, sem esquecer que no exercício próprio da vontade de se proporcionar algo de melhor está o nosso unitário. Vamos ter a ajuda necessária em todas as dificuldades nossas, mas quem vai tomar a atitude somos nós. Então isso é muito confortador, porque ao final a gente se liberta, e a gente se libertar desses sentimentos menores, de baixo, dá para se dizer assim, porque se a gente dizer de baixo, a gente vai se colocando para baixo. A gente tem muita virtude, muita coisa boa, né? Mas temos que tratar aquilo que pede passagem, que é o nosso espírito, que está aqui nessa oportunidade, né? E ninguém é mais importante, não é nem um egoísmo dizer isso,
nosso alcance dar para nós, para que a gente não precise ter toda a dificuldade que foi colocada quando ocorrem as não aceitações. Então, que possamos refletir: quem pode proporcionar esse melhor para nós somos nós. A gente sabe, estando bem aqui dentro, podemos estar sem perspectiva de alguma coisa material, mas se nós estamos bem na intimidade, consciência tranquila, fazendo aquilo que estamos compenetrados, a responsabilidade ali no dia a dia, junto às pessoas, ao nosso trabalho, nós estamos dando o nosso melhor, estamos sendo compreensíveis ao mesmo ponto que nós queríamos que nos fosse nos dada essa dedicação, a gente tem uma tranquilidade maior. Contudo, a gente deve ser muito honesto. Tem uma dificuldade dentro de mim? Bom, vamos tratar esse ponto, vamos buscar sanar, que o melhor sempre virá. E a gente sabe, aqui é uma existência, é um período escasso, curto, passa muito rápido. Se nós não levar o aprendizado, nós vamos nos decepcionar ainda um pouco mais. Dá para você dizer assim: fui lá, uma oportunidade linda com a família, com o trabalho, com oportunidades, com a bênção e com a companhia desse benfeitor espiritual que está aí do nosso ladinho, aí, sempre que necessário, nos aconselhando, nos dando o melhor, de energia, de amparo. E às vezes a gente até pensa, e já se falou muito ao longo da vida: não tem ninguém por mim. Imagina como você sente aquela pessoa, aquele espírito que está do teu lado ali, aquele ser amado, aquela mãe de um outro tempo, aquele pai ou aquele irmão que nos foi muito caro, e a gente dizer que está sozinho é só na nossa perspectiva em relação às nossas possibilidades. A gente tem mais força de vontade, a gente vence as nossas etapas e vence junto com ele, que mais feliz fica quando a gente toma boas resoluções, toma caminhos melhores. A gente não está desamparado nessa existência, está muito, tem tudo o que a gente precisa ao nosso dispor. Vocês possam pensar um pouco em tudo isso, e em cada oportunidade agradeçam. Na dificuldade agradeçam, porque vão ter inteligência e vão ter perseverança para superar o momento. E é isso que nos faz forte. Não é a facilidade, é o momento mais decisivo da nossa existência, ali, seja no que for. A hora que a gente passa, a gente se sente bem mais forte para as novas etapas. A gente está aqui em crescimento, a gente não está pronto. Então, em etapa de crescimento, temos que trabalhar, estudar e saber o que nós vamos fazer de melhor da nossa própria existência. Não iludir tanto com o de fora, mas saber o que necessita de